O maior acidente radiológico da história do Brasil aconteceu no dia 13 de setembro de 1987, lá em Goiânia, no Goiás. Goiânia! É o caso do Césio 137. E eu, como professor de física, vou explicar aqui para você, do ponto de vista da física, como que tudo isso aconteceu. Se você procurar lá na tua tabela periódica, você tem esse elemento aqui, ó, o césio. Ele tem um número aqui em cima, 55. É o número atômico dele. Denis, mas eu não lembro o que é número atômico. Então vamos lembrar aqui. Basicamente, tudo que existe na natureza é feito por átomos. E os átomos são feitos da seguinte maneira. Eles têm um núcleo, que tem prótons aqui em amarelo, cargas positivas, e nêutrons, que estão aqui em vermelho e não tem carga elétrica. O núcleo é feito de prótons e nêutrons. Ao redor de tudo isso, você tem os elétrons na eletrosfera. Isso aqui é uma representação didática, tá? O que diferencia um elemento químico tipo césio do bário, que tem 56 como número atômico? É a quantidade de prótons no núcleo. Se eu falo que o césio tem 55 de número atômico, significa que ele tem 55 prótons no núcleo, 55 bolinhas amarelas aqui positivas no núcleo dele. O bário tem 56, então ele tem um próton a mais do que o césio. O elemento químico césio é basicamente isso aqui. Não esquece que se você curtir esse vídeo, você vai estar ajudando a divulgação científica no Brasil. Isso é muito importante. Precisamos de divulgação no Brasil. O nosso caso, a gente está interessado num isótopo do césio, que é o césio 137. O que é um isótopo, Denis? Eu não lembro disso. Vamos pegar aqui de volta o nosso átomo. Lembra que eu falei que número atômico é a quantidade de prótons no núcleo? Bom, o césio ele sempre vai ter 55 prótons no núcleo. É isso que é a identidade do césio. Tem 55 prótons no núcleo. Mas a quantidade de nêutrons, que são os vermelhos aqui, pode mudar. Cada vez que muda o número de nêutrons no elemento químico, ele é chamado de isótopo. Então, um isótopo é o elemento químico com o mesmo número de prótons no núcleo, no caso do césio 55 prótons, mas o que muda é a quantidade de nêutrons. O césio tem do 121 até o 151 de isótopo. Toda essa quantidade aqui, 121, 22, 23, 24, 25, até chegar no 151, toda essa quantidade de isótopos, ou seja, são os césios, só que com uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo. O nosso caso específico, a gente está interessado no isótopo 137. Ele é um elemento radioativo. A maior parte dos isótopos aqui também são do césio, mas esse aqui foi o que causou o acidente lá em Goiânia, que é o césio 137. Então isso aqui é um isótopo do césio, beleza? De onde vem a radiação do césio? Basicamente, a radiação vem da mesma forma para todos os elementos. Você tem lá o núcleo atômico, aqui ao redor você tem os elétrons. Pensa comigo o seguinte que eu falo sempre para os alunos nas aulas de radiação. Pensa que você tem um núcleo atômico pequenininho. E aí você vai aumentando ele, aumentando. Concorda que quanto mais você aumenta, mais instável ele fica? É tipo você pegar argila e começar a fazer uma bolinha. Vai fazendo uma bolinha. A bolinha pequena, ela fica fixa, né? Se você for aumentando muito, ela começa a perder pedaços. A radiação é mais ou menos isso. É um elemento químico que tem um núcleo tão instável que ele começa a perder pedaços. A radiação pode acontecer de 3 formas na natureza, que é o quê? A radiação do tipo alfa, do tipo beta e do tipo gama. A radiação do tipo alfa emite partículas, a radiação do tipo beta emite partículas também, e a radiação do tipo gama emite ondas eletromagnéticas. São essas partículas ou ondas eletromagnéticas emitidas que vão causar o problema de saúde para você. A radiação é isso. Então, quando o césio 137 emite radiação, ele está emitindo algum desses 3 tipos aqui de radiação que existem na natureza. Beleza? Essas radiações aqui, elas têm um poder de penetração, é esse o nome, não se assuste. A radiação do tipo alfa, veja aqui, ó, ela para no papel ou na pele, ela não consegue penetrar além da pele humana ou do papel, ela é muito pouco intensa. A radiação do tipo beta, que geralmente é um elétron, ela consegue atravessar a pele e ela só é parada por uma camada de alumínio. A radiação do tipo gama, que é a onda eletromagnética, ela só consegue parar com uma proteção de chumbo.
E uma radiação que tenha nêutron passa ainda pelo chumbo. Só que como nós estamos falando só dessas 3 primeiras aqui, veja que a radiação gama é a mais penetrante que você tem. Ela só vai parar com uma proteção de chumbo. Ou a beta só vai parar com uma proteção de alumínio. E o césio está envolvido com essas 2 radiações. Essa é a questão dele. O césio sofre um decaimento radioativo e é aí que ele emite radiação. O césio, como eu falei para você, ele é instável, 137. E aí ele vai sofrer o decaimento. Nesse decaimento, olha que interessante, ele libera uma partícula beta, uma radiação do tipo beta, libera um neutrino do elétron, libera uma radiação do tipo gama e se transforma em bário. Veja que o césio deixa de ser césio e se transforma em bário. Nesse processo de deixar de ser césio e de emitir radiação, ele emite esses 3 tipos aqui: beta, neutrino do elétron e gama. Veja que eu falei para você que o césio estava envolvido com essas 2 aqui, que são as mais penetrantes. Nesse caso que a gente está falando aqui do césio 137. Esse aqui é o decaimento radioativo do césio. Conseguiu entender? Passa de um elemento para o outro e emite radiação, perde pedaços. Essa radiação que vai causar problema para você depois. Só que ela não é automática. O césio não se transforma de uma coisa em outra num tempo muito curto. Ele leva um tempo, que é o que a gente chama de meia-vida. Nesse acidente radioativo de Goiânia, o que foi exposto de césio, eu vou contar para você mais à frente, foi mais ou menos 20 gramas. Então aqui eu peguei um esqueminha mostrando o que é meia-vida. Antes de eu explicar para você é o seguinte: meia-vida é o tempo que demora para metade daquela quantidade do césio 137 ou de algum elemento químico se transformar em outro. Transformar, nesse caso aqui, no bário. Se você tem 20 gramas de césio, o tempo de meia-vida do césio 137 é de aproximadamente 30 anos. Então, depois de 30 anos, as 20 gramas do césio vão ter passado a 10 gramas de césio. O resto se transformou em bário. Depois, de volta a outra meia-vida, mais 30 anos, para aquelas 10 gramas se transformarem em 5 gramas, meia-vida. É o tempo que leva para o elemento se desintegrar pela metade. Aí as 5 gramas mais 30 anos vão passar para metade, 2,5, mais 30 anos, 1,25, mais 30, 0,625 e assim vai indo. Então você faz essa conta aqui, mais ou menos você vai ter aproximadamente 160, 200 anos para que 20 gramas de césio quase desapareçam da natureza. Esse é o tempo de meia-vida. Existem elementos químicos que têm um tempo de meia-vida de bilhões de anos. Então leva bilhões de anos para que metade dele se desintegre. No caso do césio 137, são 30 anos. Como foi exposto 20 gramas lá no acidente radioativo, vão levar aproximadamente 200 anos para que a natureza naquela região esteja totalmente descontaminada, para que todo o césio tenha emitido radiação e se transformado em bário. Basicamente, a radiação ela vai penetrar no seu DNA, porque ela é uma radiação ionizante, vai quebrar partes do seu DNA e vai causar uma mutação. Então, as pessoas que são contaminadas por radiação, por exemplo, no caso desse acidente radioativo de Goiânia, que eu já vou explicar mais a fundo para você, elas sofreram problemas por causa da radiação. O corpo não consegue corresponder mais porque houve uma alteração do DNA. Mas o elemento químico também pode ter outras características para causar problema para você sem ser apenas pelo DNA. O elemento químico césio 137 estava sendo usado naquela época em radioterapia. Aqui eu trouxe um equipamento de radioterapia para você, tá? A pessoa ali deitada. Esse equipamento é extremamente seguro, ele não causa problema nenhum para você. O objetivo dele, aqui dentro você coloca, por exemplo, o césio 137 dentro dessa cápsula. Aqui vai ter um colimador que vai pegar essa radiação emitida ali, que é a beta e gama, e vai jogar especificamente aqui numa região do corpo da pessoa onde ela está com câncer. Essa é a radioterapia, o tratamento por radioterapia. Você visa destruir aquelas células cancerígenas da região. Aqui dentro tem o césio 137, o colimador e etc. Então aqui dentro fica a fonte de radiação do césio 137. E aqui foi esse equipamento que causou o problema. Mas o equipamento em si não causa problema, foi o que aconteceu com ele. Aqui eu trouxe um esquema
desse equipamento por dentro com o Césio-137, que é exatamente igual ao que aconteceu no acidente radioativo. Aqui tem um esquema, basicamente. Ó. Essa parte A aqui é chumbo. Lembra que eu falei que a radiação beta e gama não consegue passar pelo chumbo? Então eles colocam aqui por fora uma proteção de chumbo. Aqui no B, que eu estou tampando, você não está vendo, mas está aqui ó, em esse amarelo, é um anel de retenção. O C é uma fonte, é onde está a fonte de césio. O D e o E, aqui, D e E, são tampas de aço que estão aqui dentro, ó, D e E. Aqui o F você tem um elemento de tungstênio também para proteção. E no G, lá no coração desse equipamento, você tem exatamente o Césio-137. Existem outros elementos químicos, nesse caso aqui a gente está tratando do césio. Então aqui dentro você tem o coração desse negócio. Mas veja só, pensa comigo, olha o trabalho que dá para você abrir isso aqui e tirar o césio lá de dentro. E foi isso que aconteceu. Alguém pegou esse equipamento, tirou o césio lá de dentro e expôs para as pessoas e causou acidente radioativo. Pelo equipamento aqui, não teria acontecido nada, mas foi o que aconteceu no acidente. Aqui basicamente é um resumo do que aconteceu. Existia o Instituto Goiano de Radioterapia, o IGR, e ele estava localizado lá no local e ele teve que mudar de local. Por algumas questões políticas, ele mudou de endereço. Só que quando ele mudou de endereço, eles tiraram a maior parte das coisas e deixaram um equipamento de radioterapia lá dentro. Foi esse equipamento que deu problema. Só que esse prédio ele ia ser demolido, depois falaram que não ia ser mais, depois ia ser, não ia ser mais, e nesse meio tempo ele ficou abandonado. Ficou abandonado e é o que aconteceu? Ficou às traças, literalmente, o local. Ficou mais ou menos assim. Fotos do Centro Nacional de Energia Nuclear. Ficou totalmente abandonado. Cresceu mato e tudo mais, e as pessoas começaram a entrar lá para ver o que tinha. E lá dentro, aqui uma reprodução, um desenho, existia um equipamento desse. E 2 catadores de material reciclável entraram lá, encontraram esse material e pegaram essa cápsula. Eles não sabiam o que tinha ali dentro, eles não tiveram culpa pelo que aconteceu, basicamente. E levaram esse material para um ferro velho. Um deles trabalhava no ferro velho, era dono, alguma coisa assim. Levaram esse material para o ferro velho. Eles precisavam do chumbo, era o que dava dinheiro para eles ou outros materiais que estavam ali dentro. Eles não sabiam que lá dentro existia um césio, obviamente, senão eles não tinham aberto, né? Mas o que aconteceu foi que eles levaram esse material para lá e encontraram esse pó azul. Esse aqui é o Césio-137 e ele é muito interessante porque ele tem uma cor azulada e ele é muito fascinante, né? Você fica fascinado por luz azul geralmente. E esse material os caras pegaram e começaram a espalhar para outras pessoas. Um dos rapazes aqui deu para a filha, o outro deu para a esposa, a filha chegou a engolir o Césio-137, essa cor azul que ele tem, né? E engoliu junto com comida, eles passavam no rosto e levaram para outros locais. Depois, um dia, eles começaram a passar mal, basicamente. E aí, o que aconteceu? Aqui tem uma foto da cápsula, do que eles tiraram de dentro isso aqui, né? Isso aqui é o que estava no ferro velho depois. Eles tiraram o Césio-137 lá de dentro. E aí, aconteceu o seguinte. Essas pessoas começaram a passar mal e foram para a farmácia. E, obviamente, as pessoas da farmácia não sabiam do que tratar. Não sabiam o que estava acontecendo ali. E aí a mulher, que é essa aqui, a Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, ela acabou falando, puxa, eu acho que aquele pó azul que a gente acabou entrando em contato está causando problema pra gente. Essa aqui, Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, era filha de um dos rapazes que trabalhava com material reciclável. E aí o que acontece? Eles tiveram contato, começaram a passar mal e eles levaram para o corpo de bombeiros e esse material, que era o césio, ninguém sabia, ficou lá deixado num canto durante 2 dias. Até que um físico lá de Goiânia chegou com material para detecção de radioatividade e viu que aquele era o elemento químico. Teve um dos bombeiros, segundo conta a história, que ele não tinha conhecimento do que era e ia jogar na água. Ia espalhar para a cidade aquilo ali. Só que nesse momento, não só essas pessoas se contaminaram, outras pessoas já tinham se contaminado porque pegaram dinheiro, entraram no ônibus, então toda a região estava contaminada. Lembra que o acidente aconteceu no dia 13 de setembro? Eu coloquei essas datas aqui, que são as datas onde essas pessoas morreram. A criança morreu no dia 23 de outubro.
Essa aqui, Maria Gabriela, também no dia 23 de outubro. Israel Batista dos Santos, de 22 anos, morreu no dia 27 de outubro. Admilson Alves e Souza, de 18 anos, no dia 28 de outubro. Veja que em pouquíssimo tempo depois do contato com o Césio 137, eles faleceram. O Devair Alves Ferreira e o Ivo Ferreira, que eram os catadores de material reciclável, um deles morreu em 1994 de câncer, causado pelo Césio 137. Anos depois, ele ainda teve complicações. E esse rapaz aqui, o Ivo Ferreira, morreu em 2003, porque ele desenvolveu depressão, começou a fumar demais e teve problemas decorrentes do cigarro e acabou tendo todo esse problema. Mas veja que não só essas pessoas foram afetadas, outras pessoas foram afetadas. Segundo dados que eu levantei, mais de 4.000 pessoas tiveram contato com esse material e vieram a ter problemas depois decorrentes desse contato inicial que essas pessoas tiveram. Essas aqui foram o núcleo duro da contaminação. As primeiras pessoas que tiveram contaminação numa quantidade muito grande de radiação e foram, infelizmente, as que faleceram. Mas, Denis, o que foi feito com o material radioativo lá do Césio 137? Eles pegaram casa, guarda-roupa, roupa, brinquedos, tudo que existia naquela casa, naquela região, naquele ferro velho e enterraram tudo em barris de chumbo. Então isso aqui está enterrado lá numa região, já vou mostrar para você. E eles enterraram e construíram uma montanha aqui por cima. Então eles colocaram aqui, fica bem longe do lençol freático. Tudo isso aqui é feito de concreto e de chumbo. Aqui você tem grama, terra, areia e brita. É uma proteção realmente para a radiação não vazar. Segundo cientistas atuais, pelo que eu pesquisei, falam que isso aqui é totalmente seguro, não vai acontecer nada. Foi construído um parque, uma montanha, lá em, se eu não me engano, Abadia de Goiânia, de Goiás, algo assim, desculpe para quem é dessa região. Foi construído essa montanha, onde está tudo ali enterrado, todas as casas, roupas e etc, tudo que foi pego com contaminação de radiação. Então veja que basicamente o Césio 137, que é um elemento, vamos voltar aqui, ó, um elemento radioativo, um isótopo, né, do césio comum, ele emite radiação. Essa radiação do tipo beta e do tipo gama, ela só é parada pelo chumbo, por isso que você tem o decaimento radioativo, que emite beta e gama. Tem o tempo de meia-vida de 30 anos para que metade do elemento químico se transforme em bário. Isso afeta o teu DNA, é usado em radioterapia e foi essa utilização aqui nesse material que causou a exposição do césio. Quando os rapazes foram lá no instituto, que estava abandonado, pegaram esse material, expuseram essa luz azul e contaminaram todas essas pessoas aqui que vieram a falecer depois. Tudo isso aqui é protegido e se tornou o maior caso de acidente radiológico do Brasil, um dos maiores do mundo da história. Física e o nosso cotidiano da história do Brasil todos juntos. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar o professor Denis aqui, beleza? Valeu e tchau!